Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto adentro, e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-se desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. As narrativas da aliança de Deus com seu povo continuam. Se no domingo passado líamos o episódio do diálogo de Deus com Abraão, neste domingo a liturgia apresenta a manifestação de Deus e seu chamado para liderar o povo rumo à terra prometida. O texto se inicia situando o espaço e a atividade de Moisés, um apacentador de rebanho. Ele chega ao Horebe, o monte de Deus, onde encontra um anjo, representante do próprio Senhor, em meio a uma chama de fogo que não se consumia. Moisés se admira do fenômeno e investiga aquele acontecimento, perguntando-se o que seria. Do meio do fogo, Deus chama Moisés, e este responde prontamente: eis-me aqui. Aquele lugar onde ocorre a teofania, manifestação divina, torna-se distinto. Por isso, Moisés retira as sandálias dos pés, cobre o rosto, por temor a Deus, e acolhe a mensagem inesperada daquele que lhe era desconhecido. Deus se revela ao seu servo, recordando os antepassados do povo e se mostrando sensível aos seus sofrimentos. Eu sou o Deus de teus pais. A história do povo de Israel é a história da relação com o Senhor,
Israel se reconhece na fé no Deus único, e Deus se relaciona com seu povo, agindo em sua história. Assim, a passagem utiliza verbos que denotam essa relação. Deus vê, ouve, conhece, desce e faz subir o povo, desde o Egito até a terra que mana leite e mel. Contudo, em nome de quem Moisés iria até os israelitas para liderar a libertação? Deus se mostra então a Moisés não apenas como um fogo, mas também como uma presença constante, desde o tempo dos antepassados até o momento presente e futuro. Deus responde que esteve, está e estará sempre com seu povo. Os versículos 13 a 15 não querem apresentar o nome próprio de Deus. Isso era inconcebível para a cultura de Israel, pois nomear significava apropriar-se do nomeado. A resposta de Deus à pergunta de Moisés, qual o teu nome? Representa sua presença constante, acompanhando o povo na história e nos acontecimentos. Ademais, os israelitas invocarão, assim, o Senhor como alguém que age na realidade desde Abraão e para sempre.